E nós voltamos a falar de eleições. A ex-vereadora por Cuiabá, a professora Enelinda Scala, já se colocou como pré-candidata ao Senado pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. E ela é a entrevistada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado e ao governo do Estado. Boa tarde, pré-candidata. Boa tarde, meu caro Lúcio. Muito obrigada por estarmos aqui e os meus cumprimentos à rede, toda a empresa Gazeta, por essa oportunidade para os pré-candidatos. Pré-candidata, a senhora está no PT há muito tempo. Desde a fundação. Agora, esta eleição de 2018, para quem for disputar a eleição pelo Partido dos Trabalhadores, deve encontrar dificuldades, não é? E dificuldades nós sempre tivemos. Uma vida toda, as nossas eleições sempre foram difíceis. Você teve a oportunidade de acompanhar nesse processo. E esse ano não será assim diferente. Mas nós temos um dado que nos deixa com muito orgulho. O Partido dos Trabalhadores foi tão massacrado e por muitas redes sociais. E, graças a Deus, o nosso povo trabalhador, a sociedade, está percebendo a situação, da situação trágica que nosso país está vivendo. E nós somos hoje o partido mais querido do povo brasileiro. Na última pesquisa, com 19%. E o nosso presidente Lula, com toda essa situação que ele está vivendo, com toda essa injustiça, ele, em qualquer circunstância, pesquisa da Folha de São Paulo, ele desponta em todas as situações como o candidato preferido do povo brasileiro. Professora, a senhora fala aí em situação trágica do país, uma grande crise econômica. Agora, uma boa parte disso, ou grande parte disso, se coloca que a corrupção foi muito responsável por isso que ocorre hoje no país. E muitos líderes do PT foram denunciados, acusados e presos por desvio de dinheiro público. O PT não tem que se reinventar? Olha, o legado nosso do Partido dos Trabalhadores para os possuídos, de uma maneira geral, para os trabalhadores, mostra que pela primeira vez na história brasileira, o filho do trabalhador pode estar na universidade. Aquele lá no mais distante rincão do Brasil, oportunidade de ter energia. E as escolas técnicas, são tantas coisas boas que nós deixamos como legado. Agora, você me pergunta sobre essa questão da corrupção. A corrupção brasileira, em 500 anos de Brasil, eu falo, meu caro telespectador, com todo respeito a todas as famílias, ela existe, só que ela nunca foi mostrada. Nunca. Pela primeira vez na história do Brasil, um governo, que foi no governo Lula, que instaurou um ministério para fiscalizar a chegada dos recursos federais nos municípios. Agora, a corrupção hoje ela é tão criticada, essa questão é tão cobrada, porque envolveu PT, PMDB, PP, é tanto P que a gente até esquece. Eu entendo. Ou seja, a corrupção ela é um problema sistêmico, não é? E você sabe que eu, por exemplo, acho que a corrupção tem que ser combatida, e nós temos países que têm muito menos corrupção, muito são pequenas. Eu sonho com o nosso Brasil chegar nesse ponto. Mas você sabe que numa das últimas pesquisas também da Folha de São Paulo, a maior preocupação do povo brasileiro é com a saúde, é com a segurança, é com a educação. Porque é o seguinte, é que a roubalheira é tanta que falta dinheiro para essas áreas, não é, professora? Agora, nós, por exemplo, colocamos pela primeira vez
assim, publicamente, o orçamento da nação, a transparência. E eu tenho orgulho de dizer que isso, pela primeira vez, foi feito no governo Lula, sabe? Os municípios podiam acessar e saber, olha, foi o dinheiro para isso, para aquilo, para aquilo. Você lembra da luta que nós travamos por saneamento básico? Eu era vereadora, o prefeito Wilson falava assim, arruma recursos, professora Enelinda, que eu não vou privatizar a Sanecap, arruma recursos. Eu era uma simples vereadora e lutei com toda a força para nós termos recurso, para a nossa Cuiabá ter 100% de rede de água e rede de esgoto, porque isso significa saúde, saúde para a nossa gente. E veio, sabe? E veio. E aqui foi aquele problema sério. Então, nós temos que aprimorar as nossas fiscalizações, sabe, a nossa transparência. Dinheiro do povo é sagrado. Para mim, meu querido jornalista, o dinheiro do povo é sagrado. E cada tostão do dinheiro do povo tem que chegar lá na ponta, onde o nosso povo precisa. E você vê, olha que judiaria que nós estamos ainda sem, era 100% de água tratada para Cuiabá. E eu fui junto com o prefeito, que não era do meu partido, mas era o prefeito da cidade. E o povo, a maioria não tem partido, a maioria precisa de saúde, precisa de água tratada, precisa de rede de esgoto, os nossos rios ser cuidados. O povo precisa disso. E o nosso partido estava no poder, eu lutei, fui lá, você pode saber, testemunhar isso, para ter água aqui para o nosso município e para todos, independente de quem governasse, que o nosso governo fosse republicano e mandasse recurso para água e rede de esgoto. Isso, eu participei dessa luta, mesmo não sendo deputada. Professora, a senhora é uma mulher honesta, mulher correta. E aí o seguinte, a senhora falava aqui agora a gente falava aqui sobre corrupção, né? Sim. E as últimas pesquisas aqui de Mato Grosso mostram que políticos envolvidos aí em denúncias de casos graves de corrupção estão liderando as pesquisas de opinião para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal. E aí o cidadão precisa de água, de saneamento, de saúde, de educação, de segurança, de assistência social, e vai votar nessas pessoas? Então aí, meu querido Lúcio, nós chegamos no ponto da questão da falta de educação política. Nós temos que educação, igualdade de oportunidade, educação para todos. E passa por aí. Essa questão é cultural, essa transformação de que, desde lá dentro da casa, a criança tem que aprender na sua família, na sociedade, que o que é do coletivo é sagrado. Então, isso passa por um processo revolucionário na educação política. E agora, por exemplo, quando tem as eleições, é o momento dos políticos todos, e eu entendo o sentimento do povo, de ficar, não querer nem saber de político. E existe isso. Mas também está crescendo dentro do nosso povo a percepção disso tudo, aonde que está o problema maior. Agora, esse mesmo eleitor, a gente falava aqui, a senhora disse aí, sobre como as pessoas estão se posicionando nas redes sociais. Agora, aquele cidadão, eu vou voltar a esse tema porque ele é importante, eu já conversei com outros pré-candidatos aqui. O eleitor, o cidadão que está lá na rede social, protestando, revoltado, indignado, querendo mudar tudo, é esse cidadão que não quer ir votar nas eleições de outubro. Então, e aí, vai mudar o quê? Então, olha, nós temos que, a imprensa, as redes sociais, assim, com essa oportunidade, nós temos que
que está mostrando para o nosso povo, as famílias de bem, as pessoas de bem, que quer um país onde que as pessoas confiam umas nas outras, em que a nossa justiça o povo possa confiar, sabe? Então, é desanimador, desde lá até cá, nós vemos situação de corrupção. Então, eu sou rigorosa nisso, nessa questão. Acho que nosso trabalho, ele é muito grande nessa parte da formação. Na formação. Por exemplo, tem um colégio, até privado, que ele tem uma experiência que eu achei muito interessante do Colégio Master, que eles lá têm um local que o sorvete, a pessoa pode pegar o sorvete, os alunos, e pôr o dinheirinho na caixa. E eles fazem depois uma comparação de quantos que não pagou e que escondeu. E o colégio está fazendo um trabalho sobre isso, um debate sobre isso todo mês. E acho que é R$1 o sorvete. E tem, assim, fica as câmaras. E eu achei formidável. Nós temos que fazer um trabalho revolucionário de educação política para mostrar para os nossos jovens e crianças que o dinheiro público é sagrado. Porque isso só vai se resolver com educação. Com educação. Porque a corrupção, ela se espalhou. E ela está em todos os níveis. E o pessoal fica desanimado. Olha, pela primeira vez na história do Brasil, você viu governos presos, governador preso. Isso nunca aconteceu, sabe? Então, o portal da transparência do nosso governo, nós tivemos problemas, mas que isso não justifica o que eu vou falar. Que a senhora fala, quando a senhora diz nós, é o PT. Por exemplo, o PT teve problemas que são pequeníssimos, perto de toda a história desses 500 anos e de muitas coisas aí, de muitas representações. Mas quem está assistindo, professora, quando a senhora faz essa comparação de que o problema com o PT foi bem pequeno, quando se faz a comparação com os 500 anos, as pessoas vão aceitar esse tipo de comparação? Não, então eu vou dizer, então não vou nem nos 500 anos. É só comparar todos os partidos aí, sabe, que estão aí no processo político e ver quantos que estão presos, como é que foi a situação. E o que é verdade e o que não é verdade. Por exemplo, eu te digo que o nosso presidente Lula é um preso político. Reconhecidamente, pelo resto do mundo, de forma internacional e nacional, por grandes juristas brasileiros. Agora, para a justiça brasileira, ele cometeu crimes, ele recebeu propina. Então, mas ele é corrupto. Para a justiça brasileira, você sabe que hoje nós temos uma clareza, eu acho bom quem está me assistindo, a justiça tem lado político. É uma ilusão achar que a justiça não tem lado político. Tem. E esta insegurança, quantos problemas que as pessoas, as famílias têm e que nem vão na justiça, não adianta, não vou encontrar justiça. E isso, se você fizer uma pesquisa, se o povo brasileiro confia na justiça, você vai ver que confia muito pouco. Por quê? Não tem prova do que o presidente Lula recebeu propina e que ele é corrupto. Não tem prova. E olha, os juristas, ilustres juristas, eu vou citar um, da São Francisco. Mas tem muitos. O professor Fábio Comparato. Então, por que é tão rápido, foi tão rápido a prisão do presidente Lula? E porque nós temos aí evidências, olha, foi mostrado malas de dinheiro de certos políticos. E o que acontece? Não acontece, entende? Aconteceu com esse presidente do povo, entende? É um preso político e o que o professor Fábio Comparato da USP, das faculdades São Francisco, é que o homem do povo teve a coragem de entrar na Casa Grande,
sabe o que é a Casa Grande, meu querido Lúcio? Casa Grande é aquele famoso livro que nós temos, que agora me fugiu o nome do tão querido, tão famoso, onde ele mostrou que ainda o sistema político e a organização econômica e social vem desde as capitanias hereditárias concentradas em famílias de poder econômico alto, social, e nós ainda temos esse modelo sendo repetido até hoje. Por isso o presidente Lula está na cadeia. Professora, muito obrigado pela presença da senhora aqui e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço profundamente a todos vocês.